Privilégio muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez nesse Dunamis, para experimentarmos algo extraordinário, incomum de Deus nas nossas vidas, amém? Diga para o teu irmão, Deus vai fazer algo incomum na sua vida hoje. Quantos creem que Jesus está aqui neste lugar? Quero que você fique de pé aí onde você está. Nós vamos fazer uma declaração de fé hoje aqui, porque pessoas vão andar sobre as águas hoje. Pessoas vão ver o incomum de Deus acontecendo. E antes de começar a pregar, eu quero dar um tira-gosto para você. Você quer viver o incomum de Deus? Você precisa tomar pelo menos 3 atitudes. Primeira delas, você precisa reconhecer a voz do Mestre. Antes de Pedro caminhar sobre as águas, ele estava num barquinho chacoalhando para tudo que era lado, barco cheio d'água. Mas no meio daquela tempestade, ele reconheceu a voz do Mestre. Segunda atitude que você precisa tomar: abandonar os redutos de falsa segurança. Pedro olhou para o barquinho, olhou para Jesus e falou: minha segurança não está nesse barquinho cheio d'água, está na presença de Jesus. E por isso ele foi caminhando sobre as águas. Terceira atitude: você precisa manter o foco em Jesus Cristo. Enquanto ele caminhava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele olhou para as ondas, olhou para a tempestade, ele afundou. Essa noite eu vim dizer para você, meu irmão, que você pode caminhar sobre as águas, que você pode experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Basta ouvir a voz do Mestre, abandonar os redutos de falsa segurança, talvez a tua estabilidade profissional, talvez a aprovação dos seus amigos ou de pessoas queridas. Mas se você manter o foco em Jesus Cristo, você vai experimentar a cada dia mais e mais de um Deus vivo e poderoso. Jesus Cristo está vivo, ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você quer experimentar o incomum de Deus? Erga as mãos para o alto. Faça essa declaração de fé junto comigo. Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite, neste lugar. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor Jesus, eu te dou liberdade para falar comigo, para mexer na minha vida. Que a tua presença me acompanhe, que eu experimente o incomum de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus está neste lugar. Aleluia. Diga para o seu irmão: Deus te chamou para ser resposta. Pode dizer para o outro cara: Deus te chamou para ser resposta. Ele vai te usar. Essa noite eu vim falar sobre chamado, vocação. E eu creio que Deus pode manifestar o incomum dele no nosso chamado, na nossa vocação. Então você pode sentar agora. Nós vamos estudar a palavra de Deus juntos aqui. E antes de começar a ler a palavra e estudar, eu queria contar uma história de uma lição que aprendi com um servo de Deus, um senhor já bem velhinho, de cabelos bem branquinhos, que um dia entrou na minha sala com os olhos marejados, cheios de lágrima e com um pedido urgente. Esse irmão, há alguns anos, fazia um trabalho em uma das favelas aqui de Curitiba. Ele usava o escotismo para ganhar crianças e adolescentes para Jesus e os libertar do caminho das drogas. Esse senhor veio me procurar, dizendo que o Espírito Santo de Deus estava incomodando para que ele levasse aqueles meninos do projeto no acampamento que acontecia de adolescentes lá da igreja. Ele me disse: olha, pastor, só tem um problema. São 12 meninos e eles não têm condições financeiras nenhuma de estarem no acampamento. E diante daquele pedido tão sincero daquele senhor, eu falei: meu irmão, fica tranquilo, nós vamos levar os meninos para o acampamento. Aí fizemos aquela bagunça santa que você está acostumado, né, que vai para congresso de jovens, de adolescentes nas igrejas, aquela tem cantina, tem lava-cara, aquela correria toda.
e levamos os meninos. Quando eu cheguei no acampamento, primeira noite, eu entro no quarto e pedi que os meninos se apresentassem, dissessem seu nome, de onde vinham, quem os tinha convidado. E um a um eles foram se apresentando. E de repente desce um menino do beliche, um jovem negro de cor bastante forte. Ele diz assim: pastor, meu nome é Urso, aquele ali é o Estrela, o Pudim, o Tuiuiu e o House. Nós somos do projeto lá do seu Humberto e viemos a convite dele para o acampamento. Eu falei: poxa, cara, que legal que vocês estão aqui. Dei um abraço a cada um deles. E aí peguei a Bíblia para começar o devocional. Quando eu estava começando a ler a Bíblia, o Urso levanta a mão. Falei: que foi, Urso? O que aconteceu? Falou: pastor, eu queria pedir autorização para lhe chamar de chefe. Por que isso, Urso? Não, é que lá nos escoteiros nós chamamos os nossos líderes de chefe. Eu queria te chamar assim. Falei: tá bom, querido, me chame como você quiser. Terminamos ali a devocional e eu fui pôr a galera para dormir no quarto dos adolescentes. Meu irmão, se você quer provar a paciência, se você tem os frutos do Espírito na sua vida, trabalhe num quarto de adolescentes na hora de pôr a galera para dormir. Quem já trabalhou aqui? Meu irmão, seu galardão vai ser maior no céu, você vai ser abençoado. Eu estava tentando ali pôr a galera para dormir, travesseiro para um lado, galera batendo papo, risada, ninguém parava quieto. Eu já estava perdendo a paciência. De repente, o Urso desce da cama, diz assim: galera, negócio é o seguinte, o chefe mandou a gente dormir. Se vocês não colocarem a cabeça no travesseiro agora, vocês vão se ver comigo. Meu irmão, foi um silêncio no quarto. A galera dormiu na hora. Eu falei: esse negócio de chefe dá certo, vou implementar lá na igreja. E assim foi. Urso, Pudim, Estrela, Tuiuiu e House participando de todos os momentos no acampamento, super motivados. Tinha as brincadeiras, eles estavam lá, nos cultos eles estavam lá, todos os momentos. E chegou a última noite de acampamento, nós estávamos diante de uma fogueira linda, era o culto da fogueira, e eu pedi que os jovens pegassem gravetos e levassem até a fogueira, entregando seus pecados a Jesus, pedindo que Ele os libertasse. Eu estava ainda ministrando a palavra e de repente eu escuto um sussurro: o chefe, o que foi? Eu estou pregando. O chefe, quero dar um testemunho. E ele estava com o gravetinho assim na mão. Eu falei: tá bom, Urso, pode falar. E aí ele disse o seguinte: olha, eu estou com esse graveto aqui nas minhas mãos porque hoje eu entendi que Jesus me ama. Lá na favela onde eu moro, eu sou amigo dos traficantes, eu estou usando drogas, eu tenho uma vida bem errada, mas hoje eu quero entregar esse graveto na fogueira, colocá-lo na fogueira, e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Naquela noite, Urso, Pudim, Estrela, Tuiuiu e House entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Quando nós voltamos do acampamento, Urso foi dar o testemunho dele no culto. O seu Humberto, aquele velhinho, ele estava lá. Estava quase chorando. Quando terminou o culto, ele pôs os meninos na cômoda, abraçou cada um deles com todo cuidado, levou cada um para casa. O seu Humberto também estava lá no dia que eu batizei o Urso. Ele não sabia o que fazer. Ele pegava aquele menino, ele chorava. E aquele dia eu entendi. Assim como o seu Humberto foi chamado por Deus para ser resposta na vida do Urso, do Pudim, do Estrela, do Tuiuiu e do House, Deus nos chamou para ser resposta nesse tempo. Eu quero que você repita comigo: eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para este tempo, para esta geração. Eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para os meus vizinhos, para os meus amigos, para o Piauí, para Curitiba. Deus me chamou para ser resposta. Aleluia! Deus chamou para ser resposta, irmão. E toda vez que eu escuto histórias de pessoas que entenderam que o incomum de Deus precisa acontecer na nossa vida, não como uma satisfação egoísta, mas para abençoar os outros, eu vibro. Deus vai fazer o incomum na sua vida acontecer, quando seus braços estiverem abertos, os seus olhos forem os olhos de Jesus para enxergar o outro, irmão. Foi isso que aconteceu com homens de Deus como o George Miller.
Esse homem, quando vivia na Inglaterra, não existiam orfanatos. As crianças que perdiam seus pais, elas eram jogadas no manicômio. E um dia esse homem está andando pelas ruas, ele vê uma criança dentro de um manicômio pedindo socorro, pedindo ajuda. E ele entendeu que o incomum de Deus podia acontecer na sua vida para ser resposta para aquela criança. Sabe o que George Miller faz? Ele abre o primeiro orfanato na Inglaterra, na sua casa. Ele começa a pegar as crianças da rua, dos manicômios, levar para sua casa. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha recursos, ele não tinha patrocínio de ninguém, mas ele cria no poder de Deus, um Deus que faz as coisas extraordinárias acontecer. Sabe o que aconteceu? Milagres e milagres e milagres. Chegava no café da manhã, não tinha alimento. Um dia ele reúne as crianças, gente, não tem o que comer no café, mas nós queremos na promessa de Deus. Ele ora. Quando termina a oração, alguém bate na porta do orfanato. Ele vai atender o padeiro. Pois não, senhor. Eu estava passando aqui na frente, a minha carroça quebrou na frente do seu orfanato. O pão que estava na carroça vai estragar e o leite vai azedar. Será que não serve para vocês, para alguma coisa? Aleluia! O extraordinário de Deus vai acontecer. Deus te chamou para ser resposta para as injustiças sociais dessa terra. Repita comigo: eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para este tempo, para a minha terra, para as injustiças sociais do meu povo. Eu com Jesus sou a resposta, aleluia. Esses dias eu estava vendo alguns vídeos daquela série chamada Transformação, que fala de movimentos de oração, onde o incomum de Deus acontece. Eu vi uma história linda de algo que aconteceu em uma cidade da Colômbia. As igrejas começaram a se unir. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a Deus pela vida do pastor Tom aqui, que tem sido um instrumento de Deus para reunir as lideranças de juventude de Curitiba, para caminharmos numa só visão, para que o reino de Deus venha sobre a terra. E as igrejas começaram a se reunir na Colômbia para orarem juntos. E sabe o que começou a acontecer? Deus começou a mostrar que eles podiam ser resposta para os problemas da terra. E naquela cidadezinha na Colômbia, existia um problema muito sério com o lixo que ficava jogado. E doenças se proliferavam naquela cidade por causa do lixo que ficava na cidade. E aquelas lideranças das igrejas entenderam que eles podiam ser resposta. Fizeram uma escala e durante as madrugadas, alguns pegavam vassouras, outros sacos de lixo, e eles começaram a varrer as cidades durante a noite. E à medida que eles faziam isso, Deus começou também a varrer o pecado daquela terra. Pessoas começaram a se converter, porque eles podiam ver na igreja, uma igreja viva que é a resposta, que ministra amor. Eu vim te chamar para ser resposta. Quantos querem ser resposta aqui? Levante as mãos. As duas bem alto, meu irmão. Feche os teus olhos e declare comigo: eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para este tempo. Eu, com Jesus, sou a resposta. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, Deus está aqui. Eu queria estudar com você alguns sentimentos que surgem no nosso coração, nos tentando impedir de sermos resposta de Deus no nosso tempo. Eu queria olhar essa noite para a crise vocacional de Moisés, quando ele foi chamado pelo Senhor. Por isso você tem Bíblia, abre em Êxodo capítulo 4, versículo 1 em diante. Êxodo capítulo 4, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Segundo o livro da Bíblia, esse é fácil. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Ô louco. Que vergonha, irmão. Meu irmão, traga a Bíblia para a igreja, é a palavra do Senhor, viu? Ela é viva, eficaz, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração, amém? Eu brinco lá nos adolescentes, cara, leva a Bíblia para o colégio, para a faculdade, para o trabalho, aonde você for, essa palavra é viva. Você trouxe Bíblia, meu irmão? Não trouxe?
Leva para o colégio, amém. Aí o cara pergunta lá para você, o que é isso? É palavra de Deus, meu irmão. Se ele ficar olhando muito, você já ministra a palavra, ele se converte, porque essa palavra é viva. Amém? Diz assim, Êxodo capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se transformou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem entenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Senhor Jesus, nos dá entendimento agora da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos abençoa aqui, Deus, no nome de Jesus. Amém. Primeiro sentimento que a Bíblia nos apresenta nessa crise vocacional de Moisés é o sentimento de que eles não vão me ouvir, as pessoas não vão me entender. E é interessante esse texto, porque no capítulo 3 a Bíblia nos mostra Moisés diante de uma sarça pegando fogo que não se consome, e Deus diz para ele, olha, eu quero que você vá para o Egito, para libertar o meu povo que vive sobre o jugo de escravidão. E Moisés, diante desse chamado de Deus, começa a apresentar desculpas, de alguns sentimentos sinceros que estavam no seu coração. E o primeiro deles é esse: eles não vão me ouvir, as pessoas não vão me escutar. Eu creio que esse sentimento, revelado aqui no versículo 1, quando ele diz, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu, é um sentimento não só do coração de Moisés, mas de muitos homens de Deus, quando são chamados pelo Senhor para ser resposta. Um exemplo claro para mim disso é o de Jonas. Deus chama Jonas, vai a Nínive, quero que você seja a resposta. Mas eu creio que esse mesmo sentimento tomou o coração de Jonas. Ele disse, Senhor, os ninivitas não vão me ouvir. E quando nós estudamos quem eram os ninivitas, dá para entender um pouquinho o coração de Jonas. Os ninivitas eram um povo cruel. Eles eram inimigos do povo de Israel. Na entrada da cidade de Nínive, existiam crânios empilhados para intimidar os povos inimigos. Quando eles tomavam uma terra, eles matavam homens, mulheres, crianças. Muitas vezes estupravam as mulheres, esfolavam alguns homens vivos e deixavam eles no calor do deserto para cozinhar. Quando Deus disse para Jonas, vai a Nínive, meu irmão, eu acho que você diria o mesmo também, Senhor, acho que eles não vão me ouvir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus nos chama para ser resposta, não existe coração duro demais que Deus não possa quebrar. Jonas fugiu para Nínive. Você sabe o resto da história. Ele foi lançado no mar, um grande peixe o engoliu, e ele é vomitado de novo lá no lugar que Deus queria que ele fosse resposta. E eu estava pesquisando em alguns artigos científicos para ver se eu encontrava outras pessoas na história que haviam sido engolidas por peixes. Eu encontrei numa revista científica alguns casos de relatos de pessoas que foram engolidas por peixes. E nessa revista eles diziam o que aconteceu com essas pessoas. Primeira coisa que acontecia por alguém que é engolido por um peixe, por causa das enzimas que existem dentro do peixe, essa pessoa perde todos os pelos do corpo. Imagine alguém careca, sem sobrancelha, sem pelo algum no corpo. Segunda coisa, elas perdem a coloração da pele. Imagine alguém albino, branco,
completamente branco, que nem o Michael Jackson assim. Quando Jonas chega em Nínive, sem pelo no corpo, branco como a neve, e ele diz: eu saí da boca de um peixe. Sabe qual era a imagem de Deus para os ninivitas? Um peixe. Quando ele diz, daquele jeito, eu saí da boca de um peixe, tem um recado de Deus para vocês. Meu irmão, acontece uma comoção nacional na terra de Nínive. O rei desce do trono, veste roupa de saco, põe cinza na cabeça, e ele proclama um jejum de 40 dias, onde a Bíblia diz que até os animais fizeram jejum, meu irmão. A vaca fez jejum, a galinha fez jejum, eu não sei como é que é isso, mas a Bíblia diz que aconteceu. Sabe por quê? Não existe coração duro demais que Deus não possa quebrar. Deus te chamou para ser resposta, meu irmão. Vai na força do teu Senhor, que Ele pode quebrar até o mais duro coração. Você tem orado por alguém? Pelo teu pai, pelo teu irmão, pelo teu filho? Deus é poderoso e o incomum de Deus vai acontecer na sua vida, porque não há coração duro demais que Deus não possa quebrar. Essa também foi a crise de Jeremias, quando Deus lhe chama para ser resposta. Ele vai dizer: Senhor, eu sou apenas uma criança, eles não vão me ouvir. E olha o que Deus responde para Jeremias: eu te chamei para ser resposta, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Deus tem chamado uma geração para ser resposta, quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir, meu irmão. Ezequiel capítulo 33, a Bíblia nos fala da função do atalaia. O atalaia era aquele que ficava com as trombetas nas mãos. E quando o exército inimigo chegava, a sua missão era tocar a trombeta, tocar o chofar, anunciando que os inimigos estavam chegando. Se ele fizesse isso, os inimigos entrassem na terra e alguém morresse, nada acontecia com o atalaia. Mas se ele não tocasse a trombeta, a Bíblia diz que o sangue daqueles que morreram ia cair sobre a cabeça do atalaia. Aqui nesse lugar existem atalaias. Deus tem colocado nas mãos de cada um que aqui está trombetas. E Deus está nos mandando tocar e anunciar que o reino de Deus está chegando sobre a terra. Você é um atalaia. Deus te chamou para ser resposta. Quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir. Deus quer usar você, meu irmão. Quando eu preguei isso lá nos adolescentes da igreja, uma jovem veio me procurar algumas semanas depois dizendo: pastor, eu entendi o recado. Eu fiz uma cartinha com meu testemunho, e eu fui lá no prédio de andar em andar, e eu coloquei as cartinhas assim, debaixo das portas dos meus vizinhos. Sabe por quê, pastor? Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, Deus me chamou para ser resposta. Quantas vezes nós fugimos do chamado do Senhor? Eu lembro um dia que eu estava voltando para casa da igreja, e eu estou andando, passo numa praça que tem ali perto da igreja, em direção ao ponto de ônibus. Eu vi um jovem sentado no banco da praça, e o Espírito Santo de Deus falou para mim: vai falar com ele. Ele estava fumando, estava ali parado, e eu pensei assim: isso é coisa da minha cabeça. Já fez isso? Fui andando em direção ao ponto de ônibus. Quando eu estava chegando lá, o Espírito Santo de Deus me incomodando, eu dei meia volta, voltei. Cheguei perto do menino, falei: coisa da minha cabeça, voltei para o ponto de ônibus. Fiz isso umas 2, 3 vezes, até que tomei coragem, sentei do lado dele. Aí eu olhei para aquele jovem e falei assim: cara, eu não sei se você vai acreditar em mim, mas Deus me mandou sentar aqui do teu lado e dizer que Ele não esqueceu de você. Quando eu disse isso, aquele jovem começou a chorar. Jogou o cigarro no chão, pisou, olhou para mim e falou: pastor, cara, eu mudei de cidade, vim para Curitiba estudar e eu me desviei dos caminhos do Senhor. Como é que você sabe disso? Eu falei: eu não sei de nada, mas Deus te ama muito, cara. E no meio do banco ali, no meio daquela praça, no banco, aquele jovem se reconciliou com Deus. Sabe por quê? Deus nos chamou para ser resposta. Eu lembro de outra experiência que eu tive num culto lá na igreja. Tinha terminado o apelo, eu voltei, sentei assim na terceira fileira, e tinha um casal na minha frente.
E o Espírito Santo de Deus começou a falar para mim: cara, quero que você ore por esse casal que está aí na frente. E eu fiquei: meu Deus, é coisa da minha cabeça. E o pastor estava tocando uma música, e lá na igreja normalmente toca uma música, depois o apelo e a gente termina o culto. E aí terminou a música, o pastor puxou mais uma. E o Espírito Santo de Deus me incomodando. E eu resistindo bravamente ali, né? Aí quando ele puxou a terceira música, eu falei: tá bom, Deus. Acho que o culto não ia acabar aquela noite se eu não orasse pelo casal. Eu falei: queridos, posso orar com vocês? E eles eram estrangeiros, estavam vindo do Paraguai. E ela disse: claro, pode, mas não eram cristãos, não eram crentes. E pus a mão, comecei a orar por aquela moça, aquele senhor. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: ora para ela ter um filho. Eu falei: meu Deus do céu, eu nem conheço essa mulher. Mas aquela voz forte do Espírito: ora para ela ter um filho. E aí eu tomei coragem e comecei a orar: Senhor, toca o ventre, dá um filho para essa mulher. Quando eu disse isso, aquela mulher começou a chorar. Chorar. Terminei a oração, ela disse: eu não posso ter filhos. A gente está tentando há muito tempo, mas nada acontece. Falei: olha, Deus me trouxe aqui para dizer para você que algo de Deus vai acontecer na tua vida, você vai ter essa criança. Eles voltaram para o Paraguai, passou algumas semanas, eu recebo uma ligação da família: pastor, estou ligando para avisar que aqui aquela moça que você orou, ela está grávida. Eles estão tão impactados que quando a criança nascer, eles querem voltar aqui para Curitiba para você apresentar ela e dedicar esse menino ao Senhor. Eu já dediquei essa criança ao Senhor Jesus, porque Deus é poderoso, o incomum de Deus acontece. Deus te chamou para ser resposta. Quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo sentimento que toma conta do nosso coração e tomou conta do coração de Moisés, quando o Senhor o chama para ser resposta, eu não tenho os meios necessários, os recursos necessários para isso. E eu posso imaginar Moisés pensando, Deus estava mandando ele enfrentar a maior força bélica do seu tempo, o Egito. Ele dizendo: Senhor, eu não tenho espada, eu não tenho exército, eu não tenho nada. Como é que eu vou enfrentar o faraó? E olha o que Deus diz para Moisés no versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe, versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Olha o que acontece. Moisés está dizendo para o Senhor: eu não tenho os meios necessários para isso. Deus diz: Moisés, o que você tem nas mãos? Deus: eu tenho um bordão, um pedaço de pau, uma vara. Lança no chão. Ele lança, vira uma serpente. Pega pela cauda, pega, vira bordão de novo. Como se Deus dissesse a Moisés: o que você tem nas tuas mãos, nas minhas mãos, é mais do que suficiente. Quando Deus nos chama para ser resposta, a gente nunca vai ter tudo. Porque Deus quer nos ensinar a depender dEle. Uma das histórias que eu acho mais lindas na Bíblia é a história daquele menino que tinha os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus queria alimentar uma multidão. E aquele menino, fé de criança é coisa linda. Senhor Jesus, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, será que serve para alguma coisa? Aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão e sobram 12 cestos. Sabe por quê, meu irmão? O que eu tenho nas mãos de Deus, é mais do que suficiente. Quando eu comecei o trabalho com os adolescentes, eu já contei aqui ano passado que eu tenho o hábito de orar na garagem de casa, no buraco que tem lá na garagem. Eu sou meio barulhento, comecei em casa, fui para o parquinho, acordei os vizinhos, parei na garagem no subsolo. E eu estava lá orando, um dia perguntando: Senhor, qual que é o campo missionário que o Senhor quer que eu trabalhe?
E o Espírito Santo de Deus falou para mim, olha, eu quero que você vá falar do meu amor nos colégios aqui de Curitiba. Eu falei, amém, Senhor. E aí continuei orando por isso. Um dia eu entro no carro, estava indo na locadora, e eu vi um flash. Um ônibus que parava assim na frente das escolas. E eu enchia aquele ônibus de adolescentes e levava eles para a igreja. Eu falei, bom Deus, o Senhor quer que eu compre um ônibus? Eu já entendi. Mas eu tinha 20 anos, né? Missionário, pastor, era meio duro, irmão. E eu falei, Deus, como é que eu vou comprar um ônibus? Fui procurar os orçamentos totalmente fora da minha condição de pagar qualquer ônibus. E eu então tinha uma amiga que está até aqui hoje. Fui na casa dela, ela tinha uma foto de um ônibus velho. Eu pus aquela foto na prateleira assim do meu quarto, para eu lembrar de orar pelo ônibus que Deus ia me dar. Toda vez que eu passava pela foto, eu orava, Deus me dá um ônibus para o projeto nas escolas. Deus me dá um ônibus para o projeto nas escolas. Deus me dá um ônibus para o projeto nas escolas. Sabe o que aconteceu? Em 2 semanas, um atleta foi ministrar na igreja, ficou sabendo do projeto que eu queria começar nas escolas. E ele doou um ônibus para a igreja. Comprei um ligeirinho prateadão, assim, aquele sanfonado, meu irmão. Acabadaço. Mas cabia gente pra caramba. Quando aquele busão entrou no pátio da igreja, eu comecei a chorar. Falei, não acredito. E aí precisava começar o trabalho nas escolas. Chamei um outro amigo, fomos falar com a diretora de um colégio na periferia. Nós fomos lá e ela deixou a gente falar sobre as drogas no colégio. Eu fui com ele, esse meu amigo fazia dobraduras e a gente tentou ministrar numa sala de aula. Foi um desastre. Aquelas dobraduras vieram papelzinho, a galera jogava para tudo que era lado, ninguém ouviu nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas eu vi que tinha uns jovens lá no fundo da sala que dançavam break. Estava tudo vestido meio de mano, assim. Eu falei, cara, vem cá. Chamei um deles, dá para você fazer uns passos aí no meio da sala? E o cara começou a fazer uns passos e falei, a galera parou, prestou atenção. Eu falei, isso aí. Você consegue um som? Consigo. Foi lá na diretoria, trouxe o som, aí parou todo mundo. Eu falei, cara, quando terminar aqui a hora da aula, a gente vai para o pátio, vamos ligar o som lá no pátio, você vai dançar lá, beleza? O cara, beleza. Peguei uma cadeirinha, pus do lado assim, e começaram a dançar, parou o colégio para ver. Subi na cadeirinha, falei, olha, contei a história do ônibus. Estava orando, Deus me deu um ônibus, vai parar na frente da escola aqui à noite, quem quiser pode entrar. Meus irmãos, quando a gente parou com o ônibus, entrou tantos adolescentes dentro daquele ônibus, mas tantos adolescentes que não cabia. Eles foram para o culto, ouviram a palavra de Deus, e a escola se abriu para a gente pregar o evangelho. E eu lembro que uma noite que nós fomos ministrar, nós tínhamos passado o dia ali, falando de Jesus, pessoal dançando break, andando de skate, colégio parado, e os meninos que estavam em volta, começaram a subir o muro da escola, pôr assim o rosto na grade para ver o que estava acontecendo dentro da escola. Eu comecei a falar de Jesus, peguei a cadeirinha de novo, subi no banco, comecei a falar de Jesus ali. E quando eu fiz o apelo, aqueles meninos do colégio começaram a ir à frente, os que estavam do lado de fora, punham a mão na grade assim, dizendo, eu também quero Jesus, eu também quero Jesus. E nós íamos passando, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te chamou para ser resposta. E você nunca vai ter o recurso necessário na mão, irmão. É Deus. Quantos creem num Deus de milagres? Vou contar mais uma história desse Deus tremendo. Como os recursos todos estão nas mãos de Deus. Alguns anos atrás eu fui pregar numa igreja em Santa Catarina. E antes de terminar o culto, o pastor me levou para conhecer os trabalhos que eles tinham, sociais naquela igreja. Eles tinham um orfanato, queriam comprar um terreno e ampliar o projeto na igreja. E eu vi tudo aquilo, fiquei impactado. Preguei sexta, sábado. Quando chegou domingo à noite, estava no meio da mensagem pregando, Deus falou para mim, para tudo e faz um momento de ofertório. Falei, Deus, no meio da mensagem, fazer um momento de ofertório, não tem nada a ver. Sou visitante aqui, está cheio, o Espírito Santo de Deus para tudo, faz um momento de ofertório para o projeto social da igreja. Parei a mensagem, fechei a Bíblia. Gente, o Espírito Santo de Deus está me incomodando.
que hoje vai acontecer algo aqui, a gente vai levantar o valor que precisa para o projeto do orfanato, para ampliar a igreja. E fui lá pedir para alguém tocar, fizemos um momento de ofertório. O pessoal estava vindo, caminhando. Eu abri minha carteira, fui lá deixar a minha oferta. Quando eu estou voltando, Deus falou para mim assim: eu quero o teu carro, cara. Eu falei: Deus, o meu carro? Eu quero o teu carro. Pra você ter uma ideia, esse meu carro era o meu xodó, cara. Antes de eu ser pastor, eu tinha aberto uma empresinha que meio que deu certo. E quando eu era adolescente, eu falava assim: eu vou comprar um Astra, aqueles hatch assim, esporte. E Deus me abençoou, consegui comprar aquele carro. Era o meu xodó. Aí quando eu estava ali voltando, Deus falou para mim: dá teu carro para a igreja. Eu falei: mas Deus, nem é a minha igreja. Deus falou para mim: é meu reino, cara. Fiquei lá na frente assim, imóvel. Falei: Deus, se eu falar aqui que eu vou dar meu carro, eu vou ter que dar mesmo. E eu comecei a me enrolar, o pastor ficou preocupado, foi lá na frente, né? Esse menino não desembucha, aí não fala nada. Aí eu peguei, tirei a chave do carro do bolso, falei assim: pastor, esse aqui é meu primeiro carro, mas Deus mandou eu dar aqui para a igreja. Entreguei a chave do carro na igreja. Meu irmão, foi um mover que começou a acontecer naquele lugar. As pessoas começaram a trazer seus dízimos, suas ofertas. Uma menina subiu lá na frente e falou: olha, eu tive um sonho que essa noite ia acontecer um grande ofertório na igreja. Isso aqui é a resposta de oração. Eu amém, glória a Deus. Todos saindo, veio o irmãozinho me procurar: pastor, fica com o seu carro. Eu: glória a Deus. Faz o seguinte, quanto que vale o teu carro? Aí eu falei mais ou menos o valor. Ele: eu compro o teu carro e dou o dinheiro para a igreja. Aí eu: aleluia, né? Aí na hora veio aquele versículo na minha mente: não entregarei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Falei: meu irmão, essa é a minha oferta. Se o senhor quiser, dá a sua para a igreja. Falou: tá bom, vou inteirar aqui o valor do carro para a igreja. Naquela noite levantamos 3 vezes o valor do meu carro. Vou voltar para casa. Voltei de ônibus, né? Não tinha mais carro. A minha mãe me liga: filho, onde você está? Estou no busão, o que aconteceu? Eu dei o carro para a igreja. Você é louco, menino. Cheguei em casa aquela semana, feliz, estava feliz porque não dei nada querendo receber algo em troca do Senhor. Lembro que eu peguei o Interbairros naquele horário de rush. Quem já andou no Interbairros aqui, né? Meu irmão, aquilo é para glorificar o Senhor. Você não precisa segurar em nada, você levanta as mãos, você vai no embalo assim. E eu ia celebrando ao Senhor. Sabe por quê? Eu não sei para que você vive. Talvez você viva para ter um carro do último tipo, para ter um apartamento maior, uma televisão melhor, um computador mais legal. Cara, viva para construir o reino de Deus nessa terra, que você vai ser feliz. E aí, voltamos, fiz o percurso, estava agradecendo a Deus, coisas tremendas estavam acontecendo naquela semana. Domingo, passou uma semana. Volto para casa, depois do culto, recebo uma ligação. Uma irmã me liga: Michel, vem aqui na minha casa, preciso conversar sério com você. Tá bom, minha irmã. Saí de casa, fui na casa dela, cheguei lá, ela disse assim para mim: filho, semana passada, eu estava aqui no culto da igreja, estava na hora da ceia, você estava lá em Florianópolis, e o Espírito Santo de Deus falou para mim: dá o teu carro para o Michel. Eu não entendi nada, eu falei: Michel já tem carro, para que precisa de 2? Passou essa semana, eu fiquei sabendo do que você fez, quero te dar a chave do teu carro novo. Eu desci lá, um Celtinha prateado, meu irmão, estava com um somzinho novo, tanque cheio, coisa linda o carro. Ele tinha um nome, não sei o que lá, Celeste. Eu fiquei com Celeste e chamei Milagre o resto. Milagre Celeste. Todo mundo que entrava naquele carro ouvia do que Deus havia feito na minha vida. Quando eu cheguei no vizinho, estacionei o carro, ele: você trocou de carro? Eu alugava a garagem dele.
Falou, rapaz, eu preciso te contar essa história. Contei. Quando terminei, ele falou, rapaz, você vai lá na minha casa agora que você vai orar por tudo aqui dentro. Você não tem os meios necessários, irmão. O que você tem nas suas mãos, nas mãos de Deus é mais do que suficiente. Alguns anos atrás eu fui pregar na inauguração da igrejinha, lá em Florianópolis. Estava bonitinho, o projeto social acontecendo. Sabe por quê? Eu, com Jesus, repita comigo, eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para este tempo. Aleluia. Terceiro sentimento. Quando Deus nos chama, esse é um sentimento muito comum de quem está na liderança de algum projeto, de algum trabalho. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Talvez você esteja se sentindo hoje como salmista. Olhava para os montes e dizia, Senhor, da onde me virá o socorro? Da onde me virá o socorro? Deixa eu te dizer, o teu socorro vem do Senhor Deus que criou os céus e a terra. Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, pois é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele não permitirá que o sol te moleste de dia, nem de noite a lua. Ele é a tua sombra, o teu vigia, o teu guarda. Não permitirá que mal te aconteça algum. Guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre, amém. Você não está sozinho. O Salmo 3 vai dizer o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito, não há em Deus salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha força, o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clama ao Senhor, Ele do seu santo monte me responde. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere no queixo os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo está a sua bênção. Você não está sozinho. Lembro que terminei de pregar isso determinada vez, e um jovem me veio me procurar no final do culto. Muito bonito o que você falou, pastor. Mas onde é que Deus estava quando os meus pais se separaram? Onde é que Deus estava quando a gente passou dificuldade em casa e não tinha dinheiro para nada? Eu não entendo essa justiça de Deus. Eu sou fiel, eu faço tudo direitinho, e eu vejo o ímpio prosperar. Eu vejo aquele jovem que tem a vida toda errada e as coisas dão certo para ele. E quando ele terminou de falar isso, veio um versículo da palavra de Deus no meu coração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Tenho, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre o morrer de Cristo em nosso corpo, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. E aí ele continua, as nossas leves e momentâneas tribulações produzem a nós eterno peso de glória nas regiões celestes em Cristo Jesus. Por isso andamos, atentando, olhando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu disse para ele, cara, sobe na balança de Deus. Ele disse, como assim? Deixa eu te explicar. Existem duas palavras para glória na Bíblia. No Antigo Testamento, glória significa peso. No Novo Testamento, glória significa brilho, luz. Mas o apóstolo Paulo usa a palavra glória no sentido do antigo aqui, peso de glória. As nossas leves e momentâneas tribulações produzem a nós eterno peso de glória. E a origem dessa palavra vem no costume antigo, onde os reis subiam em balanças. E então se media a glória de um rei. Os seus servos, seus súditos traziam um presente e colocavam do outro lado da balança, até que ela ficasse equilibrada. E esse era o peso da glória do rei. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ele pega as nossas tribulações, as nossas angústias, os nossos problemas, e quando permanecemos fiéis diante de tudo isso,
Ele vai colocando na balança. Ele vai colocando na balança. E um dia, quando você se apresentar ao Rei da Glória, Ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, porque as suas tribulações se transformaram em peso de glória. Meu irmão, quem passa por aflições e lutas aqui, levanta a mão. Diga glória a Deus. Deus vai transformar a tua tribulação em peso de glória. Aleluia. Deixa eu explicar para você como é que isso funciona. Tem alguém aqui, talvez uma criança, um pequenininho, levinho aí para eu aguentar. Isso, você, cara. Venha, venha. Aí. Qual que é o nome desse cara aqui? Espera aí, vem cá, Cristian. Olha, esse aqui sou eu e essa aqui é a minha tribulação. Cristian, segura o microfone aqui para mim um pouquinho. Isso. Deixa eu pegar você no colo, beleza? Opa! Olha o que a Bíblia está dizendo. As nossas leves e momentâneas tribulações. Bom, é bom quando a tribulação sai correndo, é melhor. Vem você, irmão. Vem cá, irmão, você. Venha, venha, venha. Segura aí. Segura o microfone para mim. Olha o que a Bíblia está dizendo. As nossas leves e momentâneas tribulações produzem a nós eterno peso de glória. Meu irmão, quando você está em casa e teus pais estão brigando, você permanece fiel ao Senhor, Deus está transformando em peso de glória, meu irmão. Quando a situação financeira está apertada dentro de casa e você continua glorificando ao Senhor, mesmo com o sapato furado, andando de ônibus, com problema, Deus está transformando em peso de glória. Quando você está lá com a tua namorada, mano, se aguentando até o casamento, virgem, com 27, 28, 29 anos, que nem eu, Deus está transformando em peso de glória. Sabe, irmão, vale a pena confiar no Senhor. Um dia nós vamos nos apresentar diante dEle. Ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia. Pastor, e se a tribulação for maior? Agora um cara mais pesado aí, deixa eu ver. Quem está aí? O irmão mais pesadinho aí, cadê? Hã? Quem que é? Mas cadê o irmão mais pesado aí? Cadê? Otto, quem que é esse? O Tom? Pô, daí é judiação. Venha, Tom, venha. Venha, venha, venha. Pastor Tom, chega aí, meu irmão. Ai, 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 acho que eu não vou aguentar contigo, não. Sobe aqui na escada que fica mais fácil de tentar. Quer que eu segure o microfone? Segura aqui. Sobe na escada que eu vou. Quanto maior a tribulação, maior o peso de glória, irmão. Você está carregando. Obrigado. Quanto maior a tribulação, maior o peso de glória. Quem passa por dificuldades aqui, levanta as mãos para o alto. Repita comigo: glória a Deus. Deus é bom. Quantos confiam nas promessas de Deus? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Eu tinha um amigo que eu apelidei ele de Glória a Deus. Glória a Deus era uma figura. As coisas davam errado e ele dava glória a Deus. Eu fui fazer uma viagem com esse irmão para Brasília. Cheguei no aeroporto. E quando eu cheguei lá para pegar o voo, nossa, estou cansado, Tom. Glória a Deus, irmão. Cheguei lá para fazer o check-in e tal. Tinham cancelado o meu voo.
Esse meu amigo já tinha ido para Brasília, liguei para ele e falei, rapaz, estou aqui no aeroporto, cancelaram o meu voo. Ele, glória a Deus. Falei, que foi, rapaz, você não gosta de mim? Ele, não é nada disso. Deus é bom. Aí desliguei o telefone, fui lá tentar resolver o problema. Passou um tempo, consegui uma companhia melhor e para chegar antes. Aí liguei de novo para ele, eu falei, não te disse? Glória a Deus. Fomos para o congresso lá em Brasília, Deus fez maravilhas. Na volta do congresso, levaram a gente para jantar num restaurante. Chegamos lá, a gente entra no banheiro, ele olha no espelho e fala para mim, ih, rapaz, esqueci a minha jaqueta lá no congresso. Falei, você perdeu, rapaz. A gente não vai voltar mais lá. Ele, glória a Deus. Como assim, glória a Deus, rapaz? Falou, não, minha mulher não gostava muito mesmo dessa jaqueta, tá tudo bem. Chegamos lá, um jantar numa churrascaria legal. Aí o irmão que estava nos levando falou, fica tranquilo aí, pastor. A gente vai pagar a churrascaria, pode comer à vontade. A gente, glória a Deus. Destruímos. Quando terminou o jantar, fomos pagar a conta. Cadê o irmão? Foi embora. Disse que ia pagar a conta, sumiu. Aí eu olhei para ele, glória a Deus. Pagou a minha conta e a dele também. Falei, amém, eu estava feliz. Fomos dormir aquela noite num hotel. E aí começamos a bater papo, eu sou bom de papo, ele também. E aí no meio da madrugada, ele rindo alto, eu falando alto. Alguém me bate na porta. Falei, olha lá, rapaz, fica rindo alto demais. Vieram reclamar de nós aí, era 3 horas da manhã. Aí abri a porta, uma mulher. Eu falei, misericórdia. Ela disse assim, posso usar o telefone? Eu falei, por que você não usa no teu quarto? Ela disse, porque aí dentro é bem melhor. Eu, Jesus amado. É o chifrudo mesmo. Aí o meu amigo, ele se levantou, ele abaixou, se levantou, veio do meu lado. Olha, vai lá na recepção, por favor, vai embora, Deus te abençoe. Pá, fechou a porta. Eu deitei na cama, aquele silêncio no quarto. O que aconteceu aqui? Ele deitou do outro lado. De repente ele começa. Glória a Deus, irmão. Eu, como assim, glória a Deus? Estamos incomodando o diabo. Mandou até a secretária dele bater na nossa porta. Aleluia. Meu irmão, você não está sozinho. Deus te chamou para ser resposta. E quando vierem os problemas, as aflições, as lutas, as batalhas, lembra, Deus está transformando em peso de glória. Aleluia. Deus é bom. Último sentimento para terminar. Eu falo demais, se deixar aqui eu vou embora. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Quarto sentimento, quando Deus nos chama para ser resposta, eu tenho grandes limitações. Senhor, eu não posso servir porque eu tenho grandes limitações. Moisés está dizendo, eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu matei um homem lá no Egito, enterrei na areia, bateu o vento, todo mundo conheceu o meu pecado. Como é que eu posso ser resposta, Senhor? E Deus disse para ele, não fui eu que fiz o cego, não fui eu que fiz o mudo, não fui eu que fiz o que vê, eu estou te dizendo, vai. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos aqui têm limitações, são pecadores, têm problemas? Levante as mãos. Deus quer revelar a sua glória nas suas limitações. Sabe por quê? Sabe qual é a graça da história? Não é um gigante derrubando outro gigante. O bonito da história de Davi é que é um menino que vai em nome do Senhor dos Exércitos.
E Deus revela a sua glória na limitação de Davi. Ele derruba o gigante. Eu prego o evangelho dos meninos que derrubam gigantes, dos pescadores de letrados que confundem os sábios. Eu prego o evangelho da viúva pobre que traz a melhor oferta. Eu prego o evangelho que é o poder de Deus revelado nas limitações dos homens. Você tem limitações, irmãos? Irmão, Deus quer revelar a sua glória através de você. Uma das histórias que eu acho linda, quando Deus chama Martin Luther King para ser resposta diante da segregação racial nos Estados Unidos, depois de uma senhora negra tomar a condução em um ônibus e um homem branco exigir que ela se levante para que ele possa sentar, aquela mulher vai parar na delegacia. Martin Luther King, então, resolve começar um movimento de boicote ao transporte público nos Estados Unidos. Depois que eles começam, em algumas semanas, começam a quebrar as empresas, porque esse serviço era terceirizado nos Estados Unidos, começa a quebrar as empresas de ônibus. E vira notícia em tudo que é jornal. E uma senhora já bem velhinha de idade, ela está voltando do trabalho para casa. Ela está andando com muita dificuldade, caminhando. E vem um jornalista falar com ela. Minha senhora, por que a senhora não toma um ônibus? Por que a senhora não vai de uma forma mais fácil para casa? É aquela senhora caminhando com dificuldade, diz: meu filho, eu estou andando pelos meus netos, eu estou andando pelos meus filhos, eu estou andando para ver uma América livre. Hoje o presidente dos Estados Unidos é um negro. Sabe por quê? Mulheres cheias de limitações como essa, na sua vida puderam revelar a glória de Deus e entender que são resposta no seu tempo. Não importa quem é você, se você é novinho, se é mais velho, se você tem pecados, se você tem limitações, Deus te chamou para ser resposta, irmão. Deus te chamou para ser resposta, em nome de Jesus. Semana passada eu estava pregando num congresso. E quando chegou nesse momento aqui, final, a Jaqueline é uma moça lá da igreja que ela é cadeirante. Ela teve paralisia cerebral quando nasceu no parto. E ela tem muita dificuldade para se expressar. Mas um dia lá na igreja ela veio pedir para nós que gostaria de cantar um louvor ao Senhor. Porque ela entendia que ela era uma adoradora. E quando aquela moça começou a cantar, a presença de Deus tomou conta daquele lugar. E eu estava ministrando num congresso em São Paulo, em Sumaré. E quando terminou, eu chamei ela e os cadeirantes da igreja para ministrarem uma canção. E meus irmãos, aquela moça, quando ela cantava com tanta paixão o Senhor. E o pastor dela lá da nossa igreja, ele disse: Michel, a Jaque é crente, cara. Mulher de Deus. Naquela cadeira de roda, aquela moça cheia de limitações como eu, fez que o reino de Deus chegasse mais perto da gente. E houve um mover de Deus porque as pessoas puderam ver que pessoas com limitações podem ser resposta de Deus no seu tempo. Essa noite eu vim dizer para você: Deus te chamou para ser resposta. Levante as mãos para o céu junto comigo e diga: eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para este tempo, para esta geração, em nome de Jesus. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. A música vai estar tocando aqui. E se Deus falou contigo hoje, e você entendeu que Deus te chamou para ser resposta, talvez alguns desses sentimentos já tomaram conta do teu coração. Ah, as pessoas não vão entender, meus pais não vão entender, os meus amigos não vão entender, eles não vão me ouvir. Ou talvez eu não tenha os recursos, ou talvez eu estou sozinho, estou sozinha.
Ou eu tenho grandes limitações. Será que Deus pode usar a minha vida? Eu vim dizer para você, cara, que Deus tem um negócio contigo. Ele te chamou para ser resposta. E se hoje nesse lugar você entendeu esse chamado de Deus, você está dizendo: eu quero viver para trazer o reino de Deus, instalar o governo de Jesus na terra. Eu quero viver para isso. Eu quero viver para isso. Eu não sei, querido. Tem gente vivendo para tanta coisa. Para ganhar dinheiro, para ser reconhecido. Quando eu leio a Bíblia e eu vejo a Bíblia falando sobre o governo de Jesus, meu coração se enche de alegria. Em Zacarias, a Bíblia diz que quando Jesus vier instalar o seu governo sobre a terra, os sinetes dos cavalos, neles estará escrito: separado para o Senhor. As panelas de Jerusalém serão separadas pelo Senhor, porque tudo será tocado pela glória de Deus. A Bíblia diz que quando Ele puser os seus pés nos montes das oliveiras, de novo eles se dividirão ao meio, os rios de água viva correrão. Alguns estudiosos detectaram que na superfície da terra, embaixo do monte das oliveiras, há uma falha. Esse monte está se dividindo desde já, meu irmão. Quando Jesus voltar, puser os seus pés, os montes vão se abrir e a glória dele será vista por toda a terra. Naquele dia, Isaías diz que o cordeiro vai dormir com o lobo, o leopardo com o gado do campo, e uma criança os apacentará. As crianças vão poder pôr a mão na toca da serpente e nada vai acontecer, porque o governo da paz será instalado sobre a terra. Em Miqueias capítulo 4, a Bíblia diz que lanças vão se transformar em instrumento de arado, espadas em foices para a colheita no campo, porque o governo da paz chegou, o rei da paz chegou. Eu não sei para que você vive, eu vivo para ver esse dia chegar. Eu vivo para trazer o reino de Deus sobre a terra. A minha oração é a oração de Jesus: venha a nós o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você quer viver para trazer o governo de Jesus, para trazer o reino de Deus sobre a terra. Você quer viver para isso, para esse dia chegar, o céu se abrindo, todo olho vendo Jesus descendo em glória, num piscar de olhos, todos confessando que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus está voltando. Ele te chamou para ser um promotor do reino dele nessa terra, para ser resposta para as crianças do Piauí, nas favelas de Curitiba, nos colégios dessa cidade, dentro da tua casa. Deus te chamou para ser resposta. Você quer viver para isso? Você entendeu que Jesus te chamou para isso? Sai agora do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir, se apresente. Eu quero ser um promotor do reino de Deus. Eu quero trazer o reino de Deus sobre a terra. Eu quero ver o governo de Cristo sendo instalado. O Rei da paz. Sai agora do seu lugar e vem em nome de Jesus. Eu quero ser resposta. Eu quero ser resposta. Pode me usar, Senhor. Eis-me aqui, eu estou me apresentando. Pode me usar, Senhor. Pode me usar, Senhor. Você vive para quê, cara? Você vive para quê? Você vive para quê? Para ser o melhor atleta, para ser... Amém, que Deus te abençoe. Para ser o melhor profissional, amém, que Deus te abençoe. Mas use o que Deus te deu para trazer o reino de Deus sobre a terra. Você vive para quê, cara? Você vive para quê? Você vive para quê? Olhe para o lado, olha só essa multidão aqui que está se apresentando. Homens limitados, cheios de pecados, mas que acreditam que a glória de Deus pode ser manifesta em nosso meio. Algo incomum vai acontecer neste lugar hoje. O Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre a sua vida.
Não por uma ambição egoísta. Eu quero ter uma experiência nova com Deus. Meu irmão, não seja egoísta. Eu quero ter experiências com Deus para abençoar os outros, para ver vidas sendo salvas, para ver pessoas sendo libertas. Cadeias vão cair por terra, meu irmão, porque aonde você for, a presença do Senhor vai contigo. Pessoas serão libertas, porque aonde você for, a fé que arde no teu coração vai contagiar os outros. Deus te chamou para ser resposta. Eu quero orar agora e quero que você erga suas mãos para o céu bem alto, em sinal de rendição a Jesus. A primeira oração é sua. Você vai dizer: Deus, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Comece a clamar: Senhor, venha a nós o teu reino. Está no teu governo na terra, Senhor. Comece a clamar. Senhor Jesus, estamos de mãos levantadas na tua presença, declarando que precisamos do Senhor, Pai. Precisamos de ti, Senhor. Eu quero pedir agora, na autoridade do nome de Jesus, que os céus se abram neste lugar e que o poder de Deus seja derramado sobre a vida dos meus irmãos. Que o teu Espírito, Deus, nos tome da cabeça aos pés. Que eles cumpram o teu chamado aqui nessa terra. Senhor, que nesse lugar existem profetas, pastores, missionários, homens de Deus, meninas que vão ser usadas por essa terra, jovens que serão usados por essa terra. Quero pedir agora que todo medo saia retirado em nome de Jesus. E que uma paixão contagiante que vem do alto possa tomar conta do coração deles. Derrama fé no coração do teu povo. Derrama amor, Pai. Quero pedir, toca agora as mãos dos teus filhos, Senhor. Toca agora as mãos dos teus filhos. Que eles possam impor as mãos, verem pessoas sendo curadas, transformadas. Em nome de Jesus. Traz compaixão em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Traz a urgência da proclamação do Evangelho. Que Deus, a esperança da volta de Jesus tome conta do coração dos meus irmãos. Que eles vivam para isso. Volta logo, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor Jesus. Está no teu governo, nos corações que aqui estão. Vem, Senhor Jesus, neste lugar. Espírito Santo de Deus, começa a soprar aqui, Deus, poderosamente. Pai, o pecado dos nossos corações. Levanta jovens, homens e mulheres que são resposta de Deus nessa terra. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Se revela aqui a nós, Pai, poderosamente. Nos usa para o louvor da tua glória. Deus, esses jovens que estão aqui, escravos de pecados, de vícios, eu quero pedir agora em nome de Jesus, traz liberdade plena, traz vida abundante. Jovens que estão se sentindo inferiores, limitados, mostra a tua grandeza, Senhor, para eles hoje aqui. Traz fé ao nosso coração, fé, Deus, amor, paixão. Nós queremos ver a tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Se revela ainda a nós essa noite. Nos usa, Pai. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Deus vai mudar a história dessa cidade. Se jovens começarem a se levantar para ser resposta, nós podemos mudar a história, irmão. Coisas extraordinárias do Senhor podem acontecer no nosso meio.
Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Aleluia. Aleluia. Sabe, às vezes vem sonhos no nosso coração. A gente acha que isso é besteira. A gente levanta um monte de argumentos contrários. Querido, aquilo que Deus te mandar fazer, vai em nome de Jesus. Ele vai te abençoar.